Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando prosseguimento aí à nossa aula de bioquímica, né? A gente continua em bioquímica, continua em compostos inorgânicos. A mesma coisa da aula anterior aconteceu aqui. Peço perdão a vocês aí. Eu sei que visualmente, esteticamente fica ruim, mas não vai alterar em nada, vai dar pra gente entender, beleza? Dando um prosseguimento, então, a gente falou de água, a gente está trabalhando com compostos inorgânicos, agora a gente vai falar de sais minerais, beleza? Quem são os nossos sais minerais? São elementos inorgânicos com funções reguladoras, beleza? Na verdade, quem que são eles? Se você lembrar lá da química, os sais, eles são formados por uma carga positiva interagindo com uma carga negativa, beleza? Então vocês têm lá um íon positivo e um íon negativo, você vai formar um sal, tá? Esses elementos inorgânicos são inorgânicos porque, já falei para vocês na aula anterior, eles não são formados por uma cadeia carbônica com hidrogênio ligado a ela, tá? E eles vão ter funções reguladoras porque, na verdade, os nutrientes que a gente utiliza na alimentação, eles são divididos em 3 grandes grupos, tá? Nutrientes com funções energéticas, nutrientes com funções construtoras ou plásticas, tá? E nutrientes com funções reguladoras, tá? Eles vão atuar em diversas estruturas, em diversos contextos de vias metabólicas do nosso organismo, esses sais minerais, regulando a atividade e o funcionamento do nosso metabolismo, beleza? Eles são encontrados na natureza sob 3 formas diferentes, tá? A forma dissociada, a forma de cristais e a forma de cofator. O que seria isso? Essa forma dissociada é a forma iônica, tá? E essa forma iônica você encontra o cátion, que é a forma positiva, e o ânion, que é a forma negativa. Cátion positivo e ânion negativo, tá? Então é a forma dissolvida, é a forma dissociada que a gente encontra em sais minerais na natureza, beleza? Quando eles já estão, por exemplo, dissolvidos na água. Na forma de cristais é a forma sólida que você encontra. A temperatura ambiente, na forma sólida, é a forma de cristais, como carbonato de cálcio, por exemplo, tá? E na forma de cofator, tá? É quando você tem esse sal mineral ligado a uma outra molécula, tá? Por exemplo, você tem aqui uma molécula de hemoglobina e ligado a essa hemoglobina você tem os íons de ferro, tá? Então você tem aí uma forma de cofator, tá? Quando sais minerais são encontrados ligados a outras moléculas, a outras... pode ser outras moléculas ou outras substâncias, né? Então vamos lá, existem sais minerais que são macronutrientes e sais minerais que são micronutrientes. O que isso vai diferenciar pra gente? O que é interessante a gente ter uma ideia? É importante que eu grave esses valores e quem são quais deles? Não. É importante que você tenha uma ideia do que é macro e o que é micronutriente. Existe uma tendência a um equívoco aqui, porque a gente pensa em macro, grande, nutrientes. São nutrientes grandes. Micro, pequeno, nutrientes, são nutrientes pequenos. Então, mas isso não está se referindo a moléculas em especial. Eu não estou me referindo, por exemplo, a moléculas grandes e moléculas pequenas. E sim a uma demanda nutricional. Quando eu preciso de uma ingestão diária ou em grande quantidade de determinado nutriente, ele é chamado de macronutriente. Quando eu preciso de uma demanda de ingestão relativamente baixa e talvez até não cotidiana, eu posso ficar um tempo sem ingerir aquele nutriente, ele é chamado de micronutriente. Eu tenho como exemplo aqui de macronutriente, mais de 100 mg por dia. Por exemplo, o cálcio, o cloro, sódio, potássio, são sais minerais considerados macronutrientes, porque eu preciso de uma ingestão de mais de 100 mg por dia desses sais minerais. Já para sais minerais eu considero um micronutriente quando a necessidade de ingestão diária fica abaixo de 20 mg.
Por exemplo, o iodo, o flúor, o ferro, eles têm uma demanda de ingestão nutricional diária abaixo de 20 miligramas, tá? Tranquilo isso, gente? E, dando prosseguimento aí, a gente vai falar especificamente dos principais sais minerais. Nicolas, vamos falar de todos? Não. Por que não? Porque não cai em vestibular. Tem vários que não caem em vestibular. E, mais importante, não precisa que você... Assim, a gente não tem tempo hábil para que você estude com detalhe cada um desses, beleza? Não é necessário que você saiba efetivamente a função específica de cada um dos sais minerais. Esses principais são importantes porque eles vão ter participação em outros conteúdos. Aí você vai entender por que eles são os principais, são mais importantes. Não que eles sejam mais importantes que outros sais e a gente pode ter deficiência de outros sais que não são importantes. Eu digo importantes em relação ao nosso estudo, beleza? Todos os sais são importantes. Primeiro de todos, o cálcio. Por que a gente estuda o cálcio e tem que falar sobre ele? Porque ele é importante para a gente estudar. Ele atua na formação dos ossos e dentes. Então eu tenho aí dois hormônios, calcitonina, tá? E paratormônio, que vão regular a concentração de cálcio no sangue. Ou seja, eles regulam a calcemia, ou aumentando a quantidade de cálcio nos ossos, ou retirando cálcio dos ossos, para que faça o quê? Mantenha um índice de cálcio diluído no plasma sanguíneo adequado. Se eu tiver deficiência de cálcio na formação dos ossos e dentes, eu vou ter, por exemplo, osteoporose, tá? Que vai ser caracterizado por uma fragilidade óssea pela deficiência de cálcio nos ossos, tá? Isso ocorre em pessoas que já têm um tecido ósseo desenvolvido, tipo os adultos. Em crianças, em bebês que estão desenvolvendo o tecido ósseo, essa deficiência de cálcio vai gerar o que a gente chama de raquitismo, tá? Então, vou anotar aqui do lado. Osteoporose ou raquitismo. Vai depender, osteoporose, se o tecido ósseo já estiver desenvolvido e ele se tornou frágil, aumentou a porosidade dele. E raquitismo se eu estiver com tecido ósseo em desenvolvimento, que vai gerar o quê? Ossos tortos, tá? Contração muscular. Como é que o cálcio atua na contração muscular? Então, ele vai expor as fibras actina e miosina e permitir a ligação entre elas. Existe uma interação entre actina e miosina. É mais ou menos como se fosse o seguinte: essas fibras, elas têm que uma se ligar sobre a outra para que elas consigam se deslocar, para que elas consigam andar, tá? Para esse movimento, eu tenho que o cálcio permitir a exposição de um sítio de ligação da actina com a miosina, beleza? Como se fosse um trilho sobre o trem. Se eu não tenho como encaixar a roda do trem no trilho, esse trem não tem como caminhar sobre o trilho, ele não tem como se mexer. Então, quem vai garantir essa interação entre actina e miosina é o cálcio, beleza? A deficiência de cálcio gera problemas na contração muscular, tá? E coagulação sanguínea, tá? O cálcio, ele permite a transformação de protrombina em trombina, tá? A gente vai ver melhor isso daí quando vê tecido sanguíneo, né? Um processo de cascata de coagulação é quando você tem uma lesão em um tecido e você precisa impedir o extravasamento sanguíneo, a perda excessiva de sangue. Então você vai coagular aquela lesão. Para coagular aquela lesão, você vai depender de plaquetas que vão liberar uma substância chamada de tromboplastina, que vai agir sobre a protrombina, que vai ser convertida em trombina. E essa agora age sobre o fibrinogênio, transformando ele em fibrina. E essas fibrinas formam uma rede, como se fosse uma barreira, como se fosse aquela telinha do ralo da pia, que segura toda a comida ali e entope a pia. E a água não consegue escorrer. É mais ou menos isso que acontece. Essas fibrinas formam uma rede que vai formar uma barreira impedindo que as células saiam para aquela lesão. E ali vai formar um coágulo, tá? Como é que o cálcio age nisso daí? Sem o cálcio a gente não consegue transformar a protrombina em trombina, beleza? Então você não tem uma das etapas da cascata de coagulação
culminando no quê? Em problemas hemorrágicos. Então, a deficiência de cálcio gera quadros de hemorragia. Beleza? Temos aí o fósforo. O nosso fósforo ele vai ser importante na formação do ATP, adenosina trifosfato. Quem que é o ATP? É a nossa moeda energética. Então, sempre quando a gente estiver se referindo a energia no nosso organismo, tá? Eu estou me referindo ao ATP. ATP é o que é? Adenosina trifosfato, ou seja, tem 3 fosfatos na composição do ATP, tá? Formação de nucleotídeos, por exemplo, adenina, timina, guanina, citosina e uracila. São nucleotídeos que formam DNA e RNA. Lembrando que DNA vai ter timina e não tem uracila. E que RNA tem uracila e não tem timina. Beleza? A deficiência de fósforo, por exemplo, vai comprometer a formação de ATP, assim como vai comprometer a formação de DNA e RNA. Beleza? E comprometer a formação dos fosfolipídios. Quem são os fosfolipídios? São lipídios que têm fósforo na sua composição. E eles estão integrando o quê? Eles estão compondo a nossa membrana plasmática. Se vocês lembrarem, a nossa membrana plasmática é uma bicamada fosfolipídica. Só existe fosfolipídio na composição da membrana? Não, existem outras coisas, colesterol, proteínas, até carboidratos. Só que o principal componente é o fosfolipídio. E a deficiência desse fosfato, vai interferir na formação do fosfolipídio e na formação das nossas membranas. Beleza? Então, deficiência de fosfato gera baixa energética, porque não vai conseguir produzir ATP, gera problemas na síntese de RNA, de DNA e, portanto, na síntese de proteínas. Beleza? Se vocês lembrarem, de DNA eu transcrevo um RNA, de RNA eu traduzo uma proteína. E vai ter problemas na formação da nossa membrana plasmática. Eu botei o sódio e o potássio junto porque eles têm basicamente funções, não sei dizer se seriam iguais ou complementares, mas enfim, eles atuam da mesma maneira, tá? Eles atuam na propagação do impulso nervoso, tá? Se você lembrar, existe uma coisa chamada de bomba de Na e K. O que é isso? É bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, que é um transporte ativo através da membrana plasmática, vai garantir o quê? Uma diferença de potencial eletroquímico. Ou seja, você vai ter mais potássio dentro da célula e mais sódio fora da célula. Essa diferença gera o que a gente chama de um potencial de ação, uma capacidade de executar determinado trabalho, que no caso das nossas células, por exemplo, dos neurônios, é a propagação do impulso nervoso. Beleza? Só existe propagação de impulso nervoso porque a bomba de sódio e potássio garante muito sódio para fora das células e muito potássio para dentro das células. Beleza? Então eu gosto, só para deixar anotado aqui, que o potássio ele é o principal íon celular, tá? E o sódio ele é o principal íon extracelular. Na verdade, eles são os principais cátions, né? São íons positivos. Mas dá para entender. E outra função é equilíbrio osmótico. Como assim equilíbrio osmótico? O sódio e o potássio, eles agem regulando a taxa de água do nosso sangue, que a gente chama de osmorregulação. Por exemplo, já ouviram falar de hipertensão arterial? Quando eu ingiro muito sódio, tá? Eu como muito sal de cozinha, por exemplo, eu aumento a concentração de sódio no meu plasma sanguíneo. Quando isso acontece, meu sangue fica hipertônico em relação aos tecidos adjacentes, aos tecidos próximos. O que acontece? Ele acaba absorvendo água desses tecidos. Eu aumentei o volume do plasma do meu sangue. Eu aumentei meu volume sanguíneo, tá? Ao aumentar o volume sanguíneo, eu vou aumentar a pressão, beleza?
Aumentei a pressão, estou com pressão arterial alta, tá? Como é que eu faço para regular essa pressão? Eu vou tomar um remédio para controlar essa hipertensão e vai reduzir essa minha pressão de que maneira? Ele vai literalmente estimular o que a gente chama de diurese. O que é diurese? É o quanto a gente vai urinar. Ele vai ajudar a estimular o quê? A perda de água na urina. Nossa urina fica pouco concentrada, porque vai ter um grande volume de água na urina. Tá? Como é que ele faz isso? Ele inibe o hormônio chamado de vasopressina, ou ADH, que age nos nossos rins, sobre os nossos néfrons. Tá? Mas por que é importante fazer isso? Porque aí eu reduzo a pressão arterial. Minha pressão normal, ela fica próxima de algo que a gente chama de 12/8, tá? 120 milímetros de mercúrio para 80 milímetros de mercúrio. Se eu aumento muito a quantidade de sal no plasma, meu sangue fica hipertônico, ele absorve água das regiões adjacentes. Então ele vai aumentar essa pressão arterial aqui. Isso daí pode gerar problemas de saúde, até mesmo culminando em infarto, por exemplo. Então é importante regular essa pressão. Como eu não consigo retirar o excesso de sal desse meu sangue de outra maneira, eu faço o quê? O diurético, eu retiro o excesso de água. Eu reduzi o volume. Ah, Nicolas, mas aí eu continuo com muito sal no sangue. Sim, por isso que pessoas que são hipertensas têm que maneirar, têm que reduzir, controlar a ingestão de sal. Beleza? Nicolas, e baixa de sódio e de potássio? Eu vou ter uma hipotensão. Justamente por uma baixa concentração desses sais, eu vou ter uma baixa concentração do sangue e ele vai perder a água para os tecidos adjacentes, para as coisas que estão ao redor do tecido sanguíneo, dos vasos sanguíneos. Vai reduzir então o volume, reduzindo a pressão. Beleza? Por isso, quando uma pessoa tem queda de pressão, a pressão cai e a pessoa desmaia, uma pessoa bota um pouquinho de sal na língua dessa pessoa que desmaiou, para tentar voltar com a concentração, com a pressão adequada do sangue da pessoa. Beleza? Importantíssimo, não enfie sal nem nada na boca de uma pessoa que desmaiou. Você não é médico, você não sabe o que ela teve, você pode piorar a situação. Beleza? A atitude a se fazer é ligar para uma pessoa capacitada, assim, para um médico, um enfermeiro, uma pessoa que possa dar esses primeiros socorros. Beleza? Nosso próximo sal mineral é o ferro, que é componente da nossa hemoglobina, beleza? Que a nossa hemoglobina, ela está presente nas nossas hemácias. A hemoglobina é uma proteína que está presente nas nossas células sanguíneas, que são as hemácias, que tem a função de fazer o quê? Transporte de gases, de oxigênio, de gás carbônico e, em casos bem específicos, do monóxido de carbono. Beleza? Outro local que o ferro vai ser importante na composição, na mioglobina. A hemoglobina é pigmento de transporte dos gases. A mioglobina é um pigmento de reserva de oxigênio dos músculos. Os nossos músculos, então, têm uma proteína chamada de mioglobina que vai armazenar oxigênio dentro desses músculos. Beleza? Por quê? Nossos músculos têm que contrair e relaxar. Para isso, eles consomem energia, ATP. Para consumir ATP e energia, tem que ocorrer a respiração celular, que produz ATP, produz energia. Essa respiração depende de oxigênio. Tá? Em eventos em que você não tem oxigênio no seu músculo, você vai fazer uma fermentação anaeróbica, na ausência de oxigênio, chamada de fermentação lática, porque produz uma substância chamada de lactato, ou ácido lático. Beleza? Então, baixa de oxigênio no músculo, você consumiu todas as suas reservas de oxigênio presentes na mioglobina, você vai fazer uma fermentação lática, beleza? Por isso que o músculo arde, porque o ácido lático é um ácido, né, como o nome diz, e ele vai tender a se acumular no músculo quando você não tiver oxigênio para a realização da atividade física, da contração muscular. E o ferro também é componente das enzimas respiratórias, beleza? Por exemplo, existe uma enzima, complexo proteico, na verdade, da membrana da mitocôndria, que se chama citocromo. Tá? E existe um outro também na fotossíntese, no cloroplasto, que se chama ferrodoxina, também o ferro integrante dessa proteína. Então, para que ocorra respiração celular e para que ocorra fotossíntese,
existem proteínas, tanto do cloroplasto como da mitocôndria, que têm o ferro na sua composição. Então, deficiência de ferro gera, por exemplo, a anemia. Ah, Nicolas, é qualquer anemia? Não. É uma anemia chamada de ferropriva ou ferrópriva. Eu não sei qual é a pronúncia correta, tá? É por privação de ferro, falta de ferro. Ou ela também pode ser chamada de anemia ferropênica. Esse pênica vem de penia, que é deficiência, é falta, tá? Partindo para o próximo, tá acabando, calma aí. Iodo. O iodo ele é um componente dos hormônios tireoidianos, do hormônio T3 e do hormônio T4. Esses são hormônios que controlam o nosso metabolismo basal, tá? São basicamente hormônios que controlam a temperatura do nosso corpo, as reações de anabolismo, catabolismo e tudo isso envolvendo metabolismo basal, tá? O iodo, o nome já diz aqui, ó, T3 e T4. T3 é porque ele tem 3 iodos na composição desse hormônio da tireoide. E T4 é porque ele tem 4 iodos na composição desse hormônio da tireoide, tá? Triiodotiroxina, triiodotironina, tetraiodotironina. Essa tetraiodotironina também é chamada de tiroxina. Não precisam lembrar esses nomes, só estou explicando a origem de T3 e T4. Beleza? A deficiência de iodo vai gerar deficiência desses hormônios. Isso gera um hipotireoidismo, uma baixa desses hormônios, tá? Esse hipotireoidismo também vai desencadear uma coisa chamada de bócio, que é um inchaço da região ali do seu pescoço, onde a tireoide está localizada, próximo à sua faringe ali, beleza? Uma parada importante também é que o excesso desses hormônios vai desencadear um hipertireoidismo, então aumento da atividade do seu metabolismo. Provavelmente vocês já ouviram falar de metabolismo acelerado e de metabolismo lento. Tá? O hipotireoidismo é o que popularmente você chama de metabolismo lento, que as pessoas têm tendência a ganhar peso, aumento de massa, a letargia, a lentidão, a indisposição, a fraqueza, todo relacionado à baixa metabólica. E o hipertireoidismo é um aumento na atividade metabólica por conta do aumento do T3 e T4. Então a pessoa tem hiperatividade, tem um gasto excessivo de energia, tem dificuldade de aumento de massa, então tem dificuldade de acumular reservas e de aumentar de peso, né? E assim vai, beleza? E ele também está relacionado à exoftalmia. Exo é fora, esse oftalmo vem de olho, então é a protrusão dos olhos, são olhos esbugalhados, saltados, beleza? Quase acabando, penúltimo, na verdade antepenúltimo. O cloro vai atuar na formação do ácido clorídrico, beleza? Quem que é o nosso ácido clorídrico? É o HCl, tá? Que é aquele ácido que a gente encontra compondo o nosso suco gástrico, beleza? E esse ácido é importante para a ativação da enzima pepsina, tá? A pepsina, ela se encontra na forma de pepsinogênio. É a forma inativa da pepsina. E o pepsinogênio só é transformado em pepsina em pHs baixos, em pH extremamente ácido, tipo um pH 2, que esse pH o nosso estômago chega a esse pH por ação do ácido clorídrico, que é um ácido extremamente forte. Vocês vão ver isso de ácido forte e fraco em química, beleza? E o nosso cloro tem papel na regulação hídrica, porque ele é o principal ânion do nosso plasma sanguíneo. Lembra que eu falei aqui, ó, principal íon celular é principal íon extracelular? Na verdade é principal cátion celular, principal cátion extracelular. O principal ânion vai ser o cloro, beleza? Além também que o ácido clorídrico tem função de matar micro-organismos no nosso estômago. Quando você se alimenta de algo, por mais limpo que aquele alimento esteja, ainda existe a possibilidade de bactérias, de fungos, protozoários estarem ali. E alguns vermes também, ovos de vermes. Então o ácido clorídrico, por ser um ácido forte, pH extremamente ácido do nosso estômago, ajuda a matar esses micro-organismos. Beleza?
Nosso flúor, quase acabando, penúltimo, que vai atuar na formação do esmalte dentário, tá? A deficiência do nosso flúor vai gerar deficiência na formação do esmalte dentário, ou seja, vai aumentar a chance de cárie dentária ou chance de tártaro dentário, beleza? Eu acho que eu falei aqui, mas não me recordo, então reforçando. Deficiência de cloro vai gerar problemas na formação do ácido clorídrico, que vai gerar problemas na obtenção desse pH baixo aqui para transformação do pepsinogênio em pepsina. A pepsina digere proteína. Se eu não tenho cloro, eu não tenho ácido clorídrico. Se eu não tenho ácido clorídrico, eu não tenho pH extremamente ácido, eu não tenho ativação da pepsina. Se eu não tenho ativação da pepsina, eu não tenho digestão de proteína. Tem problemas na digestão de proteína. Beleza? E, dando prosseguimento, por último, fechar essa nossa aula extremamente longa de sais minerais, o nosso magnésio, tá? O magnésio ele vai ser componente da clorofila. Ah, Nicolas, ele não tem função no nosso organismo? Tem, mas a principal função dele é componente da clorofila. Lembrando que a clorofila é aquele pigmento verde que a gente encontra em plantas, em algas e em cianobactérias, que está associado à captação da radiação luminosa, da luz, tá? Para a realização da fotossíntese. Sem magnésio nas plantas, algas e cianobactérias, não existe fotossíntese, beleza? Nicolas, são só esses? Tem vários outros. A gente tem, por exemplo, o cobalto, que é essencial na formação da cobalamina, tá? Cobalamina é a vitamina B12, está associada à formação das nossas hemácias, que são as células que transportam oxigênio, beleza? Eu tenho zinco também relacionado à ativação de determinadas enzimas e à ação da nossa insulina. Eu vou ter vários hormônios relacionados, vários sais relacionados à ativação de hormônios também, a receptores hormonais de células, também a metabolismo